E aí, pessoa do bem, tudo na paz, na tranquilidade? Estou chegando aqui para o nosso dedinho de prosa de hoje e quero compartilhar com você uma preocupação com o povo brasileiro, né, gente? Quando as pessoas dizem que o PT fez um grande mal ao povo, é uma grande verdade, né? Eu fui uma pessoa que eu fui às ruas contra o PT, contra Lula, contra tudo isso, porque estava tudo errado, e é uma grande verdade, né? Mas parece que o mal que o PT fez à sociedade brasileira é muito maior, o dano é muito maior, né? Porque hoje nós temos uma população, pelo menos uma grande maioria, que é o que me preocupa, a grande maioria hoje, elas estão... sei lá, cara, não estão raciocinando, não estão pensando. Veja, nós temos um governo agora no poder. Só para lembrar, eu não sou bolsonarista, eu não sou petista, não sou bolsonarista, não sou lulista. Sou brasileiro acima de qualquer coisa. Sempre critiquei o governo do PT, sempre critiquei o Lula, fui às ruas contra o governo do Lula, contra o governo da Dilma, participei de todas as manifestações possíveis. E sempre usei os meus meios de comunicação, inclusive microfone de rádio, para poder denunciar as coisas erradas do PT, né? Mas o que é interessante é que naquela época o povo não aceitava o que está aceitando agora. Naquela época o povo não aceitava o que está aceitando agora. Nós temos quase um ano e estamos caminhando, né, para um ano e meio. Estamos caminhando para um ano e meio de governo Bolsonaro. Um ano e meio de governo Bolsonaro. Você já colocou no papel quantas perdas teve principalmente o trabalhador brasileiro? Eu não vou nem falar do povo em geral, eu vou falar do trabalhador brasileiro. Já teve ideia ou não? O povo começa a perder o trabalhador logo que o Bolsonaro assume. Porque o Congresso e o Senado tinham aprovado na época um aumento do salário mínimo X, e o Bolsonaro logo de cara tirou R$10 do salário mínimo. R$10. O segundo que o Bolsonaro fez foi destruir com o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, um dos ministérios mais antigos do Brasil. Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho. Agora, quase um ano e meio de governo Bolsonaro, eu não vi o Bolsonaro tirar um centavo, vou dizer assim, vamos usar assim, eu não vi o Bolsonaro tirar um centavo dos políticos. Não vi o Bolsonaro tirar um centavo dos militares. Mas em compensação, o que esse cara vem tirando do povo, do trabalhador. E o que é mais interessante, cara, o que me preocupa é que o povo tá aceitando isso. O povo tá aceitando isso calado. Vejam e ouçam a nova modalidade de carteira de trabalho do Brasil, chamada verde e amarela. Ou verde e amarelo, você escolhe, mas acho que é verde e amarela, porque é carteira, então é verde e amarela. Rapaz, você sabe quando você é mandado embora, nas regras da trabalhista, você tem 40% sobre uma multa, né, que a empresa tem que pagar sobre rescisões contratuais. 40%. Eu tô te apresentando um dos itens, porque se eu for falar todos os itens aqui dessa nova carteira de trabalho chamada verde e amarela, eu vou perder tempo. A verdade é essa. Bom, esse é um item também importantíssimo. Ao invés da empresa agora te pagar 40%, a empresa vai pagar 20%. Aí eles colocaram um dispositivo no texto seguinte: olha, mas isso aqui, pagar 20%, não é uma regra, é um acordo entre empregado e patrão. Gente, ouçam essa, tá no texto. É um acordo que deve ser feito entre empregado e patrão, ou seja, entre o futuro empregado
e o patrão. Aí vamos imaginar o jovem tá lá, ansioso para trabalhar. Aí ele chega para fazer entrevista na empresa. Tá lá um entrevistador, tal, papapá. Olha, o senhor está sendo contratado agora, a senhora está sendo contratada agora. Quer dizer, a senhora pode ser contratada, o senhor pode ser contratado. Os seus direitos são esses. O senhor não tem direito a isso, não tem direito a isso, não tem direito a isso. Quando o senhor for mandado embora, o senhor vai ter 20% no direito da multa rescisória. 20%. Mas como assim? Mas não é 40%? Não, a nova lei diz que é 20%. Mas o senhor não é obrigado a aceitar, a senhora não é obrigada a aceitar. Vejam, gente, o que me preocupa, eu estou usando esse exemplo, eu posso usar N exemplos se você quiser. Mas para não ficar muito longo o nosso vídeo, o nosso bate-papo, eu vou usar esse exemplo. Vejam, o trabalhador ele vai perder 40% da sua rescisão contratual. 40%. Aliás, 20% dos 40%. Fora mais um monte de direitos que o trabalhador tinha e não vai ter na carteira verde e amarela. E esse mesmo trabalhador, gente, é isso que me preocupa, isso é que tá me tirando sono, isso é que me deixa revoltado, rapaz. Não consegue cobrar daqueles que estão tirando os nossos direitos, que eles também tirem direito deles. Porque até agora, quase um ano e meio de governo Bolsonaro, eu não vi um projeto de nenhum deputado, de nenhum senador, nem do governo federal, onde os políticos vão perder determinada coisa. Não, gente. O que eles fazem é o seguinte: o Bolsonaro, ele sancionou, ele liberou 4 bilhões de reais para partidos políticos. Só para os senhores terem uma ideia, na última eleição presidencial, a qual o Bolsonaro foi eleito, foi liberado naquele ano pelo Michel Temer, então presidente da República. Naquela época, o Michel Temer liberou quase 2 bilhões de reais, para partidos políticos. O Michel Temer liberou quase 2 bilhões de reais para partidos políticos. No governo Bolsonaro, na primeira eleição a qual ele é presidente do Brasil, eleição a vereadores e a prefeitos em todo o Brasil, que vai acontecer agora em 2020, o Bolsonaro mais que dobra esse valor, indo para 4 bilhões de reais. E a população acha isso uma boa. Ou seja, estou usando 2 exemplos. Ele tira do trabalhador, mas não tira dos políticos, dos coleguinhas. E o que me deixa preocupado é que a população não está enxergando isso, gente. Ao ponto do Bolsonaro sancionar uma reforma da Previdência contra o povo, contra o trabalhador, e nesta mesma reforma da Previdência não está lá os políticos, não estão lá os militares, e o povo aceitou numa boa, gente. Reforma da Previdência aceitada pelo povo numa boa, onde os políticos vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. 8 anos de mandato. Se você achar que eu estou falando groselha, entra lá nas regras que regem a aposentadoria dos políticos, de prefeitos, de vereadores, de presidente da República, de deputado federal, de deputado estadual, enfim, entra lá. Ah, mas é uma outra regra, Ricardo Leal. Não importa se é uma outra regra ou não, quem paga no final das contas o salário, a aposentadoria de políticos somos nós. Só para vocês terem uma ideia, somando todas as aposentadorias que o José Sarney tem, lembra do Sarney, ex-presidente da República? Somando, gente, todas as aposentadorias do Sarney, dá quase 80 mil reais, gente. Porque a cada 8 anos o político
tem uma nova aposentadoria. A cada 8 anos um político tem uma nova aposentadoria. Então o senhor faz as contas de quantas aposentadorias o Bolsonaro tem. Ele se aposentou com 33 anos. 33 anos se aposentou o Bolsonaro. Mas enfiou uma aposentadoria no rabo do povo de 65 anos e o povo aceitou calado. O Bolsonaro já tem 30 anos de políticos. Se ele se aposentou a cada 8 anos, aí os senhores fazem as contas quantas aposentadorias o Bolsonaro tem. Quanto o Bolsonaro está recebendo só de aposentadoria, fora o salário de presidente. E a população aceitou isso numa boa. O Bolsonaro está tirando todos os direitos do trabalhador e o trabalhador está aceitando numa boa. O Bolsonaro corta dinheiro da saúde, da educação, da segurança, mas não corta dinheiro de partidos políticos e a população está aceitando numa boa. Numa boa. É impressionante, gente. Sinceramente, é de enlouquecer um ser humano que está raciocinando nesse momento, gente. Gente, os políticos não passaram a ser bonzinhos. Essa raça podre não passou a ser boazinha. Acorda pra vida, cara. Essa raça podre continua sugando o sangue do trabalhador. Você não está percebendo, mas esse governo que aí está, apoiado por Congresso, por Senado, pela Suprema Corte do país, eu estou falando do modo geral agora, não estou falando só do Bolsonaro não, eu estou falando de todos os políticos. Essa classe política que está aí, gente, eles não são bonzinhos não, gente. Tira essa ideia da sua cabeça de achar que esses políticos que lá estão trabalhando pelo povo, porque não estão, gente. Será que você não consegue enxergar? Puta que pariu, meu. É de ficar revoltado, cara. É de enlouquecer um ser humano. Caralho, meu. Será que você não consegue enxergar que essa raça podre não está tirando nada deles, enquanto eles estão tirando tudo do trabalhador, gente? Ao ponto de você ter políticos retirando dinheiro da saúde, da educação, mas não tiram deles. É só o povo, mais uma vez, nesse governo, como em outros governos que tivemos, que tem que ir para o sacrifício, gente. É só o povo que tem que ser sacrificado, e esse povo que está sendo sacrificado, meu Deus do céu, não consegue enxergar isso, gente. Não é possível, gente. Ou eu tô sozinho, burro nessa história, ou tem algo de errado aí, gente. Cara, que você concorde com determinadas coisas é aceitável. Agora você a concordar com o governo em cortar dinheiro da saúde e da educação, mas esse mesmo governo mais que dobra a verba partidária, gente. Olha, querem cortar um monte de coisa do trabalhador e estão cortando porque tá todo mundo aceitando calado. Você tem um povo aceitando calado. Por que você acha que os políticos estão votando tudo contra o povo? Porque tudo isso que eles votam, gente, eles não estão embutidos. Eles não estão embutidos. Eles não têm perda. O auxílio paletó continua, o auxílio aluguel continua, o auxílio cafezinho continua, o auxílio putaria continua, o auxílio pornografia continua. Quer dizer, tudo continua como antes, menos os direitos do trabalhador. Não é possível que eu esteja errado, gente. Cara, é só você raciocinar um pouquinho. Peraí, esse maluco Ricardo Liel tem razão. Até agora os políticos não tiveram nenhuma perda. Eu tô dizendo no plural, gente. Os políticos não tiveram nenhuma perda, enquanto o trabalhador está tendo centenas de perdas desde o início do mandato desses novos representantes. E o povo aceitando numa boa, gente. Numa boa.
Tem empresa que hoje ela se achou no direito de atrasar salário, de atrasar vale transporte, de atrasar vale refeição. Por quê? O trabalhador vai reclamar para quem? Não tem sindicato. O trabalhador não tem mais sindicato para reclamar. O trabalhador não tem mais o Ministério do Trabalho para reclamar. Vai reclamar para quem? O trabalhador passou a ser refém dos patrões. Vai fazer o quê? E o brasileiro está aceitando isso numa boa, gente? Você acredita mesmo que os políticos passaram a ser bonzinhos no Brasil? Você acredita mesmo que os políticos passaram a ter boa intenção com o povo brasileiro, gente? Os políticos passaram a ter boa intenção com o povo brasileiro, gente? É isso que eu estou entendendo? Não é possível. Porque agora os políticos passaram a ter boa intenção com o povo. Acorda pra vida. Tem algo de errado no reino de Maria. É só você parar e pensar, gente. Tô vendo um monte de gente que criticava ações de políticos agora defendendo. Para o mundo que eu quero descer, como diria a música de Raul Seixas. Tá tudo errado. Não tem lógica isso. Isso é uma coisa que não combina, gente. O que é interessante é que nós estamos vivendo momentos no Brasil onde os políticos passaram a atender a ansiedade, o que o povo precisa, e tá tudo certo. Não é isso que está acontecendo não, gente. O povo continua ficando sem seus direitos, o povo continua sem saúde, o povo continua sem educação, o povo continua sem segurança. E esse mesmo povo está apoiando todas as ações que os políticos estão tomando contra o povo. É de enlouquecer o mané. É de enlouquecer um mané. Não é possível. É brincadeira um negócio desse. Vou encerrar esse vídeo com a seguinte frase. Nos dias de hoje, dá vergonha de ser brasileiro.